5 horas. As notícias com João Lourenço. Muito boa noite. Luís Montenegro e André Ventura têm esta quinta-feira uma reunião decisiva sobre o pacote laboral. Segunda-feira, o Presidente do Chega já tinha revelado que teria esta reunião final com o Primeiro-Ministro. O Presidente do Chega já ameaçou votar contra esta proposta do Governo, logo na generalidade, apesar de manifestar toda a abertura e diálogo e toda a abertura para a negociação sobre estas alterações à Lei do Trabalho, mas colocou várias condições, como a redução da idade da reforma. O Presidente da República devolveu ao Parlamento o decreto sobre as regras de utilização de bandeiras em edifícios públicos. As bancadas do PSD, Chega e CDS tinham aprovado a 17 de abril, em votação final, o diploma que pretendia proibir que fossem hasteadas em edifícios públicos bandeiras de natureza ideológica, partidária ou associativa. Numa nota enviada hoje no site da Presidência, pode ler-se que António José Seguro devolveu à Assembleia da República sem promulgação. A nota refere ainda que a devolução foi acompanhada da respectiva mensagem fundamentada que apenas vai ser divulgada após a leitura no Parlamento. E o Presidente da República deixa apelos ao diálogo e à moderação na política nacional e ao equilíbrio no contexto internacional. O Presidente da República defendeu a paz, os direitos humanos, a Carta das Nações Unidas e uma relação equilibrada com os aliados europeus em mais uma cerimónia do Dia de Portugal de Camões e das Comunidades. Seguro não esqueceu os avisos internos. Vasco Maldonado Correia. Em busca da unidade nacional e de um país com mais ambição, Seguro escolheu os Açores para celebrar o 10 de junho e, por entre os mares e o nevoeiro do arquipélago, o Presidente da República identifica tempos difíceis. As ansiedades que sentimos na economia, na geopolítica, na segurança das cidades, na proteção dos mais desfavorecidos, nas questões muito concretas da vida das pessoas reais, criam esse impulso de fechar fileiras, de escolher um lado, de erguer muros. Mas encontra nas palavras a solução. Faltam-nos cada vez mais as palavras do meio. Aquelas que não nascem entre muros, mas nos espaços abertos. São o antídoto para o vírus da polarização, que tende a substituir a argumentação, o debate e a negociação. Seguro pede coragem ao Governo. A coragem prática de fazer escolhas difíceis sem ceder ao populismo. De defender o interesse de longo prazo, mas quando o ciclo eleitoral empurra para o curto prazo. E nos Açores deixa uma exigência de igualdade aos aliados internacionais. A garantia da segurança dos países europeus só é possível em articulação com os nossos aliados, numa relação de equilíbrio e reciprocidade, de respeito pela soberania dos Estados, assente em valores que, apesar da incerteza dos tempos, não mudam. Já Miguel Monjardino, Presidente das Comemorações, alerta para uma nova era internacional. A grande ruptura está em curso. E estamos presentes, novamente, na criação de um novo ciclo histórico. O professor e especialista em geopolítica pede pragmatismo e reconhecimento da realidade. Este não é o tempo de alimentarmos ilusões sobre as mudanças que estão em curso e as suas consequências. Este não é o tempo de enterrarmos a cabeça na areia e negar os factos. Este é, sim, o tempo de deixarmos para trás o campo de sonhos em que temos vivido. Avisos de Miguel Monjardino nas celebrações do 10 de junho diz que o país deve ter uma boa relação com os aliados, mas primeiro e acima de tudo depende do caminho que quiser seguir. Jornalista Vasco Maldonado Correia, que acompanhou na Ilha Terceira este 10 de junho, Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, aqui com os destaques dos discursos do chefe de Estado e do Presidente das Comemorações, Miguel Monjardino. E na reação a estas palavras de António José Seguro, Marcelo Rebelo de Sousa diz que deixa um grande elogio à intervenção do chefe de Estado. O antigo Presidente também esteve na Ilha Terceira, num local escolhido por António José Seguro para as celebrações de 10 de junho. Marcelo Rebelo de Sousa fala num discurso excepcional em todas as frentes. Um discurso excepcional. Excepcional no que disse, excepcional na forma como disse, excepcional sobre Portugal, Camões, as comunidades, presente e futuro. Excepcional. A análise de Marcelo Rebelo de Sousa na Ilha Terceira, depois das comemorações do 10 de junho.
Na freguesia de Terras de Boro, no distrito de Braga, a esta hora continua um incêndio numa zona de difícil acesso. O primeiro alerta foi dado perto das 8 da noite, fonte do Comando Subregional de Emergência e Proteção Civil. Avança que as chamas não estão numa zona onde se encontram habitações. Neste momento há um aumento de efetivos em relação à última hora, 75 operacionais apoiados por 18 viaturas continuam no combate às chamas no distrito de Braga, concretamente na freguesia de Terras de Boro. E as Forças Armadas americanas já concluíram mais uma ronda de ataques contra o Irão. Através da rede social X, o Comando Central dos Estados Unidos revela que a ofensiva atingiu sistemas de comunicação e instalações de defesa aéreas iranianas. O exército dos Estados Unidos disparou contra alvos iranianos que representavam uma ameaça às forças americanas e a navios comerciais internacionais. Sirenes voltaram a soar no Bahrein na madrugada de quinta-feira, horário local, neste caso poucos minutos depois da Guarda Revolucionária Iraniana ter lançado novos ataques contra bases militares norte-americanas na região do Golfo. A Guarda Revolucionária indica que lançou ataques contra 18 alvos importantes, incluindo uma base aérea no Bahrein e 2 no Kuwait. O Banco Central Europeu vai anunciar esta quinta-feira, no final de reunião de 2 dias, a decisão sobre a política monetária. A expectativa dos analistas é de uma subida das taxas de juro em 25 pontos base. O diretor de Investimento Global de Mercados Públicos da Allianz antecipou numa nota de análise que o BCE deve subir a taxa de juro diretória em 25 pontos base para os 2,25%, em linha com as orientações que tem dado desde março. Já o economista sénior da Generali Investments também considera, numa nota de antecipação, que é provável que o Banco Central Europeu aumente as taxas de juro em linha com a recente comunicação de postura mais agressiva. Nesta quinta-feira vai-se então conhecer essa decisão do Banco Central Europeu sobre a política monetária. No desporto, Portugal venceu a Nigéria por 2-1 no último jogo de preparação para o Campeonato do Mundo. Em Leiria, os golos da equipa das esquinas foram da autoria de Pedro Neto e Francisco Conceição. Pela Nigéria, o golo foi de Akor Adams ao minuto 37. No final da partida, Roberto Martínez mostrou-se satisfeito com o triunfo. Muito satisfeito com os 2 jogos. Normalmente é muito difícil poder utilizar os 26 jogadores. Conseguimos isso. Digo difícil porque não há normalmente a possibilidade de fazer 11 substituições. É a primeira vez antes de uma prova como mundial de poder fazer isso. Utilizamos isso muito bem. Dá mais exigência ao grupo. Selecionador nacional que faz um balanço positivo também da utilização dos 26 jogadores desta convocatória nas 2 partidas de preparação para o Campeonato do Mundo. Por isso, o selecionador nacional não desvenda quais vão ser os 11 escolhidos para a primeira partida do Mundial. Continuo a dizer, sou muito chato para isso. Não há um 11 inicial. Agora, o futebol moderno há 26 jogadores que podem ajudar a seleção. O que era importante agora, neste período, é preparar todos os jogadores. Sinto as nossas ideias de como jogar contra o Congo são muito claras, mas há muitos jogadores que podem executar essas ideias. A seleção portuguesa que parte para Palm Beach, em Miami, já na próxima sexta-feira. O voo da Seleção Nacional tem início às 2h30 na cidade de Lisboa. Já o primeiro jogo acontece a 17 de junho, frente à República Democrática do Congo, em Houston. Terminamos com o resultado final na NBA. Fez-se história nas finais. Os New York Knicks venceram os San Antonio Spurs por 107-106. É a maior recuperação da história de um jogo das finais. Os Knicks estiveram a perder no início do terceiro quarto por 29 pontos. Conseguiram vencer a equipa de Santo António por apenas 1 ponto de diferença, ou seja, deixam estas finais da NBA, neste caso
com a 3-1 de resultados, estão a um jogo de se tornarem campeões quase mais de 50 anos depois. Vamos então aguardar por esse desfecho do jogo 4 que se realiza já na madrugada do dia 14 de junho. Da minha parte é tudo. A informação regressa às 5h30. Continuo com a Rádio Observador.